Eu quero falar com você um texto que o Senhor falou no meu coração, que está em Mateus capítulo 16, versículo 18, eu vou ler na tradução ARC. A Bíblia diz assim, pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor aqui? A igreja que ele está se referindo aqui não é essas paredes aqui, a igreja somos nós. Quando eu me comporto como igreja, quando eu ando como igreja, quando eu tenho mentalidade de uma igreja, que é a casa de Deus, que é a moradia de Deus, tem uma promessa aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entende uma coisa aqui que é pouco compreendido aqui. Se prega muito sobre isso, mas se entende pouco sobre isso. Jesus, ele dá uma promessa aqui para Pedro. Você, Pedro, vai ser agora o líder aqui, o porta-voz aqui. E eu vou edificar minha igreja através de você. Legal! Aonde Pedro e os demais discípulos andavam pregando o evangelho de Cristo, muitas pessoas, a Bíblia diz que se convertiam e se tornavam o quê? Igreja. E quando eu me torno igreja de verdade, o que acontece? As portas do inferno não prevalecerão. Só que entenda uma coisa aqui. As portas do inferno são os obstáculos que o inferno vai colocando em nosso caminho. Ele vai colocando o quê? Obstáculos. Diga, eu sou a igreja. E os obstáculos vão começar a aparecer na sua frente. Mas a Bíblia está dizendo que essas portas, elas não vão prevalecer. Como assim? Elas vão ter que cair por terra. O diabo, ele vai lá e vai estabelecer uma porta de ferrolho para você não entrar, para você não acessar. Só que tem uma promessa para a igreja. Quem é a igreja? Então, aonde o diabo, Satanás, os demônios estão tentando estabelecer uma porta de impedimento para você ir, a Bíblia diz que essas portas não vão prevalecer. Elas vão ter que cair por terra. Por isso, a Bíblia está dizendo aqui, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, diga todas as portas que Satanás estabeleceu para impedir o meu acesso das minhas bênçãos, eu autorizo que caia agora. Você é a igreja. O poder de Deus está com a igreja. Entenda que igreja não é placa, não é nome. Igreja somos nós, que estamos em Cristo Jesus. Aqui é um lugar que nós nos encontramos, como se fosse uma faculdade celestial, aonde o Senhor ministra sobre nós. A Bíblia diz no versículo, e ele fala, e eu te darei as chaves do reino
dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares, o quê? Será. Você viu o poder da igreja? Diga, o poder da igreja está na palavra. Diga, a chave é a palavra. Não é chave física que está falando aqui. Não existe chave. Essa chave é a palavra. Agora, eu como igreja, eu tenho poder de me mover nas duas esferas. Diga terra, céu. Eu tenho poder para me mover. Você já ouviu dizer que quando um crente amaldiçoa alguém, Satanás tem pressa em cumprir? Por quê? Porque tem poder nas suas palavras. Tudo que Deus deu legalidade, deu autoridade, o que Ele fala acontece. Entendeu? Então há um poder, há uma legalidade. Então Pedro agora, todas as pessoas que se fazem igreja, que se torna igreja, tem poder no que fala. Repita comigo assim, ó, que impressionante. Mas o diabo também sabe disso. Por isso que ele quer dominar as nossas emoções e o nosso, para a gente falar. Por quê? Nós chegamos na compreensão e no entendimento que aquilo que pensamos, ninguém, é só entre eu e Deus, mas aquilo que eu falo, todo mundo sabe. Até o diabo sabe. Mas o que eu penso, não. Então há um poder aqui, há um poder violento aqui, que precisa ser compreendido e entendido. Há um poder. Então quando você abre a sua boca, para reclamar, para dizer que não vai dar certo, para dizer que vai ser isso, você está trazendo à existência aquilo que você está falando. Entendeu? Porque há um poder, há uma força. Ó, diga assim comigo assim, ó. Eu estou com a chave que abre e que fecha. Está entendendo onde nós vamos chegar? Quem abre a porta de acesso para o mal entrar? É você. Não é Deus não. Porque Ele te deu poder. Quem fecha a porta para o mal não entrar? É você. Nós temos o poder, nós temos a legalidade. A primeira coisa que você precisa aprender é que nunca será curado e liberto enquanto o diabo tiver legalidade sobre a sua vida. Essa conversa, não, porque tem um pastor que faz chover, tem um profeta que vai libertar você, isso é tudo conversa. Isso não é verdade. A gente tem que parar, nós não vivemos mais na idade da pedra, nós temos que ser inteligentes. Não ficar caindo em conto, nem conversinha. Preste atenção. Em um culto você pode ser liberto, mas o seu comportamento amanhã vai dizer se você vai voltar a ser perturbado de novo. Tem esse negócio. O próprio Cristo, quando colocava em liberdade uma pessoa, ele dizia, vai e não peques mais. Por quê? Porque pode suceder coisas piores. Uai. Enquanto eu não fechar as portas das legalidades, eu nunca serei curado nem liberto. Tem gente que ele é assim, ó. Um dia está de um jeito, outro dia está do outro, um dia está dando glória, um dia está chorando, um dia está do aviãozinho, outro dia está emburrado, outro dia não quer vir, outro dia... Não é assim, sim ou não? Tem gente que é assim. Cada dia ele tem um humor. Cada dia ele está... Tem dia que ele fala, não, eu estou com fé que vai acontecer, daqui a pouco ele já está querendo é morrer. Não é? Por quê? Porque ele não fecha a porta, a legalidade.
E Deus não pode cumprir o que Ele quer cumprir, porque, ora, a pessoa está com fé, ora não. Então existe uma legalidade. Qual é a legalidade? Você sabe o que está errado e continua praticando. Então não vai resolver. Você já se conhece, você já sabe. Você já entende. E a gente conhece a gente mais do que ninguém. Quem mais te conhece além de você? Você sabe quando você está para estourar, não sabe? Você sabe quando você está para falar alguma coisa de mal para outra pessoa, não sabe? Você sabe quando você não está legal, você sabe. Quem tem que evitar a colisão é você, não é o outro. Você já ouviu falar em direção defensiva? Que você dirige para você e para o outro? Ora, mas o outro tem que ter responsabilidade, ele tem que saber que não pode entrar aqui. Não, não. O outro cuida da vida dele e você cuida da sua e da dele. Por quê? Você vai encontrar pessoas irresponsáveis. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter visão. A porta tem que ser fechada, ou senão não vai ter libertação, não vai ter cura. Então a porta tem que se fechar. Efésios capítulo 4, versículo 27, agora a brincadeira vai começar a ficar legal. Efésios 4, 27, preste atenção. E não deem lugar. Vamos trocar o lugar e vamos dizer, não dê legalidade. Não abre porta. Não dê lugar. Você já sabe o que você faz que é errado. Você já sabe o que você comete que é pecado. Então não pode dar lugar. Se dá lugar, ele entra. Hã? Você já teve um amigo que ele é indecente? Quem já teve amigos indecentes? Se você dá uma brechinha, ele já começa com aquelas bobagens, com aquelas brincadeiras bobas. Não é assim? Aí o que você faz quando você está perto dessa pessoa desagradável, que vai tentar destruir o seu dia, sua alegria? O que você faz? Você chega perto sério e não dá abertura. Quando começa, você já corta e já sai. Não é assim? A mesma coisa é isso aqui. Você já sabe que aquela pessoa ela é imoral. Por que você ainda está dando lugar? Você já sabe que aquele amigo só vai te levar para a perdição. Por que você ainda anda com ele? Se eu tenho um problema com alcoolismo, os meus amigos não podem ser alcoólatras. Quem está me entendendo, diga amém. Se eu tenho um problema com droga, os meus amigos não podem ser drogados. Se eu tenho um problema com prostituição, de trair a esposa, os meus amigos não podem ser prostitutos. Porque senão eu vou dar lugar. Quando uma pessoa está querendo se libertar do vício do tabaco, do cigarro, quando ele chega perto de alguém que fuma, ele sente vontade, sim ou não? Sim ou não? Então ele tem que apartar. Se o meu problema é mentira, é enganar, eu tenho que parar de sentar na roda dos escarnecedores. Se o meu problema é infidelidade para com Deus, eu tenho que parar de andar com os infiéis. Por quê? Porque aquilo que me atrai, aquilo que me faz ter queda para voltar a ser quem eu era, ele sempre vai ter força contra mim. Não adianta, desculpa eu te falar, mas se você quer ter uma vida com Deus e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você não pode andar com crente meia boca. E nem tão pouco pedir oração para ele. E nem tão pouco pedir conselho para ele. Porque esta pessoa, aquele lugar onde ela está passando por dificuldades, passando por problema naquele momento, naquele tempo, essa pessoa ela não tem legalidade no mundo do espírito para falar nada para você. Está entendendo isso? Amém?
É igual uma mulher direita, ela não anda com uma mulher errada. Simples. Essa conta é simples, é o mesmo de dizer 1 mais 1 é 2. Só para você entender a lógica. Olha o que ele diz aqui, ó, no versículo 28, preste atenção. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom. O que? Com as próprias. Então, se eu tinha um problema, como que eu vou continuar andando com aqueles que praticam aquele problema que eu tinha? Você vê que aqui é uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. Eu não posso ser mais o que eu era antes. Repita isso para mim bem forte, diga: eu, após esse culto de libertação, eu não posso ser o que eu era antes. Porque está escrito aqui, para que tenha o que praticar, o que repartir com quem estiver. Versículo 29. Nenhuma palavra o que? Torpe, saia. Aqui ó, tem gente que só fala. Você que está dizendo aí, eu não vou falar. Mas você já viu? Tem gente que só fala bobagem. Gente, tem pessoas que só têm palavras bobas. Como que você, como igreja forte, cheio do Espírito Santo, vai ficar se relacionar com gente que só fala bobagem? Desde pequenininho em casa, meu pai falava: aqui na minha casa eu não aceito que ninguém fala palavrão. Eu não aceito que fala palavrão, não pode falar palavrão. Aí eu pensava, por quê, né? Porque todo mundo falava palavrão. Aí um dia eu perguntei para minha avó, porque ela morou um tempo com a gente: ô vó, por que meu pai fala que não pode falar palavrão? Aí ela falou assim: porque aquilo que você fala, meu filho, atrai o mal para dentro de casa. E é impressionante que quando o seu filho faz um coleguinho, um amiguinho, e esse amiguinho tem a boca porca, daqui a pouco seu filho está falando igual ele, você percebeu? Por quê? Porque o mal tem um imã. Fica perto de uma pessoa que ele fala uma gíria para você ver, daqui a pouco você está falando tudo que ele fala. Não é? Porque sem perceber. Então essas pessoas aqui, esses comportamentos são legalidades, são portas abertas. Olha o que ele diz aqui, ó: mas apenas o que for útil para edificar. Está vendo a preocupação aqui, ó? Qual que é a orientação? Falar o que é útil para identificar e edificar outro. Aí, você quer ficar perto de uma pessoa que só fala palavras que não edifica? Porque tem gente, queridos, me perdoa, mas eu não sei como tem algumas pessoas que aguentam ter certo tipo de amizade. Meu pai, você quer ver futilidade? Você entra na internet, você vê, uma pessoa posta cada bobagem, o outro vai lá, tem 1000 comentários. Coisas que não edifica, que são portas abertas. E o diabo está ali. O diabo está no meio dessas coisas aqui, ó. Está dentro dessa situação. Mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Diga assim, ó: quem fala demais atrapalha, não ajuda. Se não tem o que falar, fica quieto. Às vezes a pessoa vai falar assim: nossa, mas você está tão quieto. Aí não fica inventando desculpa, fala assim: não, é porque eu estou fora do contexto de vocês aqui. Esse negócio que vocês estão falando aí não tem nada a ver, gente. Não edifique nada perder tempo com isso. Isso são legalidades.
O problema, sabe o que é nos últimos tempos? É que a gente está mais preocupado em magoar o irmão e perder a amizade dele do que perder a salvação. Sabia? Isso aqui acontece direto. A pessoa, olha, não me envolve não, não me fala não. Não fala que eu falei não fala não sei o que não. Ei, ué, por quê? A pessoa que está cometendo aquilo lá, ela tem que ter consciência que ela vai ter consequência. Amém? Eu prefiro perder a sua amizade do que perder a minha salvação, já vou te falar logo. Que a sua amizade não me salva. Você não morreu por mim na cruz. Você não derramou teu sangue por mim na cruz. Tudo bem. Se a nossa amizade está pautada em eu me desviar do meu caminho e fazer a sua vontade, tchau, obrigado, já foi tarde. Por quê? Porque tem um Cristo que nós precisamos adorar. Nós não podemos magoar esse Cristo. Se você tem um relacionamento abusivo, um relacionamento que te leva a pecar, que te leva para o buraco, um relacionamento que só te envergonha, um relacionamento que só traz desgraça e maldição para a sua vida, o que você está fazendo nisso ainda? Para que ter essa amizade? Para quê? São portas abertas. Aí depois acontece um monte de coisa ruim e você fica, eu não sei por que está acontecendo isso. Certa vez Josué se arrebentou porque fez aliança com o povo errado. Deus não mandou fazer aliança. Querido, isso aqui é tão sério que existia 12 tribos. E tinha uma lei em cada uma delas, que não podia nem se relacionar e nem se casar com alguém fora da tribo. Olha que coisa séria. Para que não houvesse contaminação. Como é que uma moça cristã vai casar com alguém que não propaga a mesma fé? Como é que um rapaz cristão vai casar com alguém que não propaga? É a abertura de janelas. Demônios vão entrar. Cada um de nós carregamos algo espiritual com a gente. Você já sabe disso, não é? Nós já falamos sobre isso aqui. Cada um de nós carregamos uma carga. Tanto é que Jesus falou assim, ó, cada um de vocês pegue a sua cruz e... Então cada um aqui tem uma cruz, não tem? Só que a Bíblia também fala para a gente não entrar debaixo de jugo desigual. Você entra porque você quer. Amém? Porque são portas abertas, são janelas abertas, são legalidades. Queridos, a Bíblia é clara quando nós estamos lendo aqui, verso 30. Não entristeçam o quem? Diga assim, aqui está a chave da vitória. Quando você entristece alguém, o que essa pessoa faz? E tem algo que está bem claro para nós nessa noite. Que quem fica com a gente é aquilo que a gente agrada. Se o mal anda com você é porque você está agradando ele. É forte, não é? Não é assim? Se uma pessoa ruim anda com você, hoje o meu apóstolo é aniversário dele, liguei para parabenizar, mandar presente, porque quem não honra os seus pastores, não são abençoados. E aí ele falou para mim assim, Rony Clay, você é um dos poucos amigos que eu tenho. Porque quem tem muitos amigos, está fadado ao insucesso. Porque é melhor ter amigos verdadeiros e poucos, do que muitos amigos ruins. Você consegue cuidar de muitos amigos? Não. Então entenda uma coisa, quem não está na mesma fé, não lute para ele ficar com você. Não fique triste quando ele se afasta. Porque nós temos um projeto, nós temos um propósito. Acessar o céu. E aquilo que nos tira de Deus, vai nos tirar o céu. Então é claro isso aqui, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram o quê? Diga assim, ó,
A porta está trancada para o mal não entrar quando o Espírito Santo está em mim. Você é selado. Sabe o que aconteceu aqui, ó? O Espírito Santo entrou para dentro da igreja e fechou a porta. O diabo não entra. Agora, quando você entristece o Espírito Santo, o que acontece? Ele abre e sai. Por isso está escrito. A Bíblia diz que uma vez os espíritos malignos saem, a Bíblia diz que eles ficam. E se ele encontrar a casa limpa e adornada, varrida, ele entra. Quem deixa a casa suja é o diabo. Quem deixa a casa limpa é o Espírito Santo. Se a casa está vazia, é porque alguma coisa aconteceu que entristeceu o Espírito Santo e ele saiu. Se você abriu a porta, você tem que fechar hoje. Qual é a porta? Pecado. Qual é a porta? Deslizes. Qual é a porta? Falta de compromisso para com Deus. Essas são as portas que estão escancaradas. Uma vez que você identifica que tem uma porta de entrada, aonde o diabo pode entrar, precisa ser fechado. Simples. Só que agora eu quero te revelar uma coisa. Porque muitas vezes a gente fala assim de espíritos, de diabo, a gente já pensa, né? Aquele bichão, o rabão, o chifrão, que foi inventado isso para nós, né? Muitas vezes é dolorido para a gente fechar a porta, porque o diabo são pessoas que estão nas nossas vidas. É sério, não é? É um relacionamento, é uma amizade, é uma coisa que você entrou e você está ali com sentimento, coração, seu coração te trai. Aí você tem consciência. Você sabia que eu já atendi muitas pessoas que falam assim: pastor, eu tenho consciência, eu tenho que parar com isso, eu tenho que abandonar essa pessoa, eu tenho que largar, eu não posso ser nem amigo, eu não posso nem passar perto mais, porque essa pessoa é o meu problema. Mas o senhor me entende, eu não consigo fechar a porta. Por quê? Porque ganhou o coração. A Bíblia diz que o nosso coração tem a saída para a vida ou a morte. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente dá o coração para quem não devia. Eu falei domingo aqui, que até os anjos se transfigura como anjo de luz, até os demônios se transfiguram como anjo de luz. E aí, como nós não temos o discernimento do Espírito, a gente se engana. Mas por que não tem o discernimento do Espírito? Porque o Espírito Santo não está na pessoa. Porque se o Espírito Santo está na pessoa, o Espírito Santo vai dizer: opa, esse Espírito aí não é nosso não. Então o grande problema é esse. A gente, por exemplo, você sabe que é um irmão que te faz pecar, é um irmão que te conduz. Tem gente que você senta com ele, é do tua carne, do teu sangue, e você senta com ele e ele consegue te influenciar. E você sabe disso. Às vezes é o esposo, é o pai, é a mãe, fala: todas as vezes que você sai com essa pessoa, você volta diferente. Já aconteceu isso não com você? Aí a pessoa fala assim: abre teu olho, todas as vezes que você conversa com essa pessoa, você volta diferente. Aí é o seu filho que tem um amigo ou uma amiga, e aí quando sai junto, aí você fala assim: olha, todas as vezes. E isso é desde pequenininho, tá? Seu filho, sua filha, pequenininho, ele vai para um evento, ele vai e ele tem contato com aquela outra criança, e ela volta diferente, ele volta diferente. Aí você fala: não dá, tem que cortar isso. Mas aí fala assim: não, mas é amiguinho, é amiguinha, é a única pessoa que é amigo e ela é tão sozinha. É melhor ser carente de pessoas e ser cheio de Deus. Está sendo claro essa mensagem para você? Está entendendo isso? Porque nós, seres humanos, nós gostamos de ouvir o que é bom, não é? Nós gostamos de nos relacionar com quem só fala para você: você está certo, só quem te empodera. Você está errado e aquele demônio está falando para você: não, você está coberto de razão, se fosse eu fazia o mesmo. E é um demônio,
É um demônio transfigurado em uma pessoa. Tem gente que se deixa usar, irmãos. Aí você não corta. Aí, por isso que você não fecha a porta. Sabe por que você não fecha a porta? Porque você tem laços afetivos. É um pai, é uma mãe, é um filho, eu não sei quem que é. O próprio Jesus disse, aquele que ama mais pai, mãe, filho, irmão, primo, sei lá quem, mais do que a mim não é digno? Você viu o próprio Jesus falando, irmãos? Você viu isso na palavra? O próprio Cristo dizendo. Meu irmão, pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser seu irmão. Está errado, não está cumprindo o princípio. Você deve falar para ele. Se continuar assim, não toma mais café comigo, porque o café está caro. Entendeu? Entenda isso. Ah, mas é porque eu gosto. Tá bom, você pode gostar de alguém de longe. Hoje tem até relacionamento à distância, já percebeu? Eu posso gostar de alguém e não me assentar com ele. Eu posso. Quando eu gosto de alguém que não tem comportamento para sentar na mesma mesa que eu vou orar de longe por ele, mas eu não vou me sentar na mesa, porque a Bíblia diz para não sentar. E aí mora o problema, porque quando mexe com os nossos sentimentos, o marido fala para a mulher assim, ó, não quero você andando mais com essa menina aí não. Meu Deus, tem uns que até incorporam. Sabia? O pai fala assim, ei rapaz, esse amigo seu não entra mais aqui. Meu Deus do céu. Eu já vi gente fazer birra igual criança. É porque a casa também é minha, é porque eu não tenho direito de mais nada. Tudo que você está falando é verdade, você não tem direito não. Porque o seu direito começa quando você obedece. É assim. Porque os nossos sofrimentos, eles vêm porque nós abrimos a porta para eles. É melhor sofrer dizendo não para ele agora do que sofrer amanhã ele está em situação difícil. Quem está entendendo, diga amém. Repita comigo, mais uma porta que Satanás entra. Diga a falta de perdão. Diga assim, o rancor é uma porta que o mal entra e adoece a alma. Já percebeu quantas pessoas estão com a alma ferida? Doenças espirituais. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Vamos achar tempo para tudo isso. Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei. Na presença de Cristo, por amor, versículo 11 aqui é a nossa palavra, é o nosso versículo, a fim de que Satanás não tivesse o quê? Vantagem sobre nós, pois não ignoramos o quê? As intenções dele. A falta de perdão vai fazer com que Satanás tenha vantagem sobre nossas emoções. Você já odiou alguém que nem sabia que você odiava ele? Não mente não, quem que já aconteceu isso? Meu Deus do céu. Uma vez eu tinha um desafeto que teve um problema no exército, quando eu servi o exército. Eu tive um desafeto lá. Eu queria matar ele quando eu via, mas ele não sabia que ele estava morto dentro do meu coração. Todas as vezes que eu passava perto dele, ele já estava morto dentro de mim. Eu pensava, eu vou atacar ele uma hora dessa aqui, eu vou arrebentar com ele uma hora dessa. E aí depois que nós nos desligamos do exército, lá na frente, o destino quis que nós trabalhássemos no mesmo lugar. E aí um dia a gente ali festando e tal, e o cara era bacana, era eu que estava endemoniado. Aí eu disse para ele, cara, eu quero contar um negócio para você. Rapaz, mas eu te odiava tanto, cara.
Rapaz, eu acho que você já morreu e ressuscitou muitas vezes, viu? Porque todas as vezes eu tinha desejo de matar você. Aí a gente brincando ali, e aí ele disse assim, mas vem cá, me fala o que eu fiz para você para te causar isso. E aí eu falei para ele. Aí ele falou, nossa, eu achava que aquilo que eu fazia era brincadeira. Eu falei, pois é, mas eu levava a sério. Só que eu odiava ele e eu é que estava doente, possesso, endemoniado. Ele não. Porque quando me via, ele abria aquele sorriso e falava, e aí 639? Porque lá no exército é número, né? E aí, caras, e aí, vamos sair, vamos jogar e tal. Eu olhava para esse cara e falava assim, esse maluco eu nem dou moral para ele, eu quero te matar, rapaz. Isso eu pensava dentro de mim. Entende? Você está entendendo? O que estava acontecendo? Eu estava possesso, eu estava influenciado. O maligno tinha vantagem sobre mim. E depois me tornei bons amigos. Então todo esse período eu só perdi. Entende isso? Ah, mas esse caso aí o cara não tinha feito nada, tá? E o caso que alguém me fez mal? Perdoa. E se ele continuar com a mesma conduta, libera perdão e se afasta. Porque a Bíblia diz, fugir da aparência. Se alguma coisa te faz pecar, Jesus contou uma parábola. Se o seu olho direito te fazer pecar, faz o quê? Ó, gente, não vai fazer isso não, isso é só uma parábola. Viu? Se a tua mão faz direito a fazer você pecar, corta ela. Não é isso que Jesus falou na parábola? Então ele estava se referindo ao quê? Ele estava se referindo a algo importante para nós, que são os nossos órgãos. Mas ele estava se referindo a pessoas. Olha, você está vendo que isso aqui está te fazendo pecar? Para, afasta. Tem gente que não acorda, tem gente que está paralisando o futuro, paralisando a vida, porque está possesso emocionalmente. Está apegado emocionalmente a algo. E está sofrendo. Uma prática constante de pecado, queridos, vai nos fazer abrir grandes portas de influências malignas em nós. Nós temos que tomar cuidado com isso. Em 1 João capítulo 3, versículo 8. Eu preciso terminar esse culto hoje, porque domingo é outro conteúdo. Aquele que pratica o pecado é da onde? Eu não queria falar isso para você, mas eu preciso. Eu não estou aqui nessa noite para acusar ninguém, filhos, amigos. Eu estou aqui para esclarecer as suas dúvidas. A Bíblia está dizendo, quem pratica o pecado é o quê? Isso é um comportamento do diabo, não da igreja. Olha o que ele fala, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras. Agora você entendeu a dinâmica? Se uma pessoa vive na prática errada, o que você tem que fazer? Você tem que andar junto? Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir isso. Ah, mas ele é assim, mas ele é legal, eu gosto, sei lá, essa pessoa me faz sentir bem. Cuidado, será que essa pessoa, ele só te engana? Ele já sabe das suas emoções, das suas fragilidades? E ele sabe usar você, ele sabe falar o que você gosta? Mas na verdade, lá no fundo, essa pessoa, ela está querendo te causar mal e dano. Então a pessoa está errada, está fazendo tudo errado, e você acha legal, você quer continuar. Se o próprio Jesus se manifestou para destruir isso, cara, e você quer acolher o mal. Olha o que está escrito no versículo 9, nós temos que amar a palavra, querido, ó. Todo aquele que é nascido, diga não, pratica. Nós vamos entrar num assunto aqui polêmico.
Porque tem muita gente que fala que não, o Deus é meu pai, eu sou filho de Deus, e fazendo tudo errado. Entenda isso aqui, é polêmico isso aqui, ó. Porque, olha só, a semente de Deus o quê? Permanece nele. E ele não pode pecar, porque é. Então quem é a igreja? Diga, a igreja não pode andar pecando. E aqui eu não estou falando aqui de denominações não, tá? Pelo amor de Deus, vamos abrir a mente. Estou falando de denominação, de placa de igreja. Eu estou falando de igreja. Quem é a igreja? Todo aquele que é nascido em Cristo Jesus, se tornou igreja, casa de Deus. Amém? Então quem é a igreja, ele não pode viver na prática do pecado. Irmãos, você sabe o que é pecado e o que não é pecado. Então é você que tem que falar, opa, alto lá. Hoje como que as moças e os rapazes namoram? Já trocando nudes, não sei o que, vídeo, papapá, não sei o que. Aí, vamos supor que um rapaz, por que não pode namorar, não pode se envolver com quem não propaga a mesma fé? Por quê? Porque aquele que não propaga a mesma fé, ele vai te fazer pedidos Ah, mas ele é tão bonitinho. Ai, mas essa é a mulher que eu pedi para Deus. Você está com os olhos carnais e não espirituais. Por quê? Porque nós não olhamos para a aparência física, nós não olhamos para a ação e conduta. Por isso tem muita gente aí se arrebentando porque anda com os olhos da carne. Entendeu? Isso aqui, olha, não tem como errar, viu? Não tem como. Uma mulher que quer ter um homem de verdade para se casar. Minha mãe sempre dizia, meu filho, preste atenção como é que essa moça trata os pais. Ela vai tratar você igual. Entenda. É assim, como é que esse rapaz trata a mãe dele? Ele vai tratar a esposa. É isso aí, meu irmão, não tem jeito. Então é o comportamento. Você não olha para a aparência, você olha para ações e comportamentos. Você vê que a pessoa só quer levar vantagem em tudo, passando a perna em todo mundo, isso é roubo. Nós acabamos de ver aqui, ó. Não, é porque é socialmente, só bebe de vez em quando, tá bom. Eu já vi muitos começarem assim, ficar alcoólatra depois. Bem que a mamãe falou, mas não acreditou, apanhou. Se no namoro a pessoa já te trata com... Gente, é absurdo. Tem menina apanhando no namoro, imagina depois de casar. Está casando com um demônio. Isso aqui é culto de ensino, viu gente? Por isso que eu estou sendo bem claro, bem didático e claro. É como se eu estivesse desenhando. Tem que ser claro, amém? Como assim é demônio, apóstolo? Jesus disse que o homem tem que morrer pela sua mulher. Uai, ele está batendo, ele está matando? Não, não é para morrer. Se você está com vontade de bater nela, vai lá na frente do espelho e dá um soco em você. Porque você tem que morrer por ela. Amém? Então é demônio. É espírito maligno. Aí depois vai acontecer o quê? Vai ter felicidade? Não vai. Vai ter muita lágrima, choro, desespero, não vai querer comer, não vai querer dormir, vai entrar em depressão. Ai, o que aconteceu? Desobedeceu e abriu a porta. Estão entendendo, igreja? Amém? Vai ficar com raiva de mim depois não, hein? Estou só fazendo o meu papel. Amém? Ó, tá aí ou não tá? Versículo 10. Vamos ler? Dessa forma são manifestos os filhos e os filhos. Então tem 2 filhos. Você quer se relacionar com qual irmão? Porque tem 2 filhos, não tem? Então repita comigo assim, ó. Não é todo mundo que é filho de Deus. Diga, todos são criaturas de Deus.
Só vai se tornar filho quando se converter a Jesus. Marca aí, porque talvez você nunca não viu isso na Bíblia. Marca. Então aqui tem uma diferença, ó. Desta forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Dessa forma como? Diga assim, ó, ações, comportamento e atitude. Aí, ó, não se assusta, porque dentro das igrejas também tem pessoas transfiguradas de filho de Deus, mas não é. Por isso que nós precisamos ter discernimento. Olha, observa. Não vai dando teu coração para qualquer um. Não vai contando sua vida para qualquer um. Calma. Não é todo mundo que dá glória a Deus, diga aleluia, que é de Deus, não. Não é todo lugar que tem uma placa com o nome da igreja, de igreja que é de Deus. Estão entendendo? Então, nós precisamos ter cautela, porque nós estamos aqui convivendo com isso. Todo aquele que não pratica não procede. Diga, Deus é amor, mas é justiça. Tem gente que só pratica amor. Tem gente que só pratica justiça. Toma cuidado, porque o diabo ele é sujo. Tem gente que tem carências de amor. O diabo vem e fala assim, mas menino, mas você é tão lindo, que cabelo lindo, não é? Porque você tem carência de amor. Não é assim? Quem tem carência de amor, ele não aguenta quando é praticada a justiça. O que é a justiça? É ser certo. Ô irmão, eu te amo, você é importante, mas você está errado. Você vai ver um filho de Deus, de verdade, é quando ele é confrontado, se ele vai incorporar ou se não. Como que incorpora, apóstolo? Tem gente que morre, ele está errado, mas ele quer brigar. Ele está errado, mas não é eu que estou certo. É assim? Já conviveu com gente assim? Já ou não? Minha filha, você é tão linda, você está cometendo, está errado. É porque todo mundo lá fora, porque ela faz, porque a mãe e o pai da fulana, que é minha melhor amiga, eles me acham linda, me acham não sei o quê, que o meu comportamento é só aqui em casa que ninguém gosta de mim. Vai, fala para tu ver. Um crente verdadeiro, cheio do Espírito, ele está pronto. Ele não tem carência de amor, porque o pai deu o próprio filho porque o amou. Está entendendo? Aonde é que os crentes mais... É carência. As carências são portas legalidade. Carência. É porque eu sou carente. É porque eu não tenho amigo. Meu irmão, você tem o melhor amigo que chama Espírito Santo. Ele é o meu amigo, meu conselheiro. É porque eu me sinto tão sozinho. Eu já vi gente se perder dentro da igreja porque diz que está sozinho. Porque eu vou caçar um lugar onde eu tenho gente que... eu estou aqui há anos, eu não fiz nenhuma amizade. Você não fez porque você deve ser muito ruim. Oxe. As carências. Você vai numa pessoa cheia de mimimi e fala para ela que ela está errada. Você vê, pratica a justiça. Fala, você está errado, hein? Eu te amo, eu te respeito, mas nisso aqui você está no pecado. Eu? Endemoniado é você, porque eu sou da oração. Você não conhece minha vida? Tem gente que não suporta. Aqui vai ser revelado quem é e quem não é. Quem é filho e quem não é filho de Deus. Tampouco aquele que não ama o seu. Diga assim, amor e justiça vai ser praticado no reino dos céus. O seu erro não anula o amor que eu tenho por você. Os pais, cadê os pais? Olha assim, os pais. Dá trabalho, não dá? Dá ou não dá? Mas você ama? Tem dia que você quer pegar no pescoço. Tem dia que você fala assim, eu vou pegar esse ser, eu vou colocar aqui de novo. Porque era tão lindo quando ele estava aqui. Mas você ama?
Ama ou não ama? Sim ou não? Assim é o amor do Pai para com você. Ele continua te amando, mas Ele não vai deixar de te corrigir. E o que vai fazer mostrar se você é filho de Deus ou filho do diabo? Porque os filhos de Deus, eles são repreendidos, mas eles não saem. O filho do diabo, quando se repreende, ele não permanece. É simples. O filho de Deus, ele entende. Certa vez Jesus estava pregando, a palavra era dura. Diga, a palavra é dura. Os discípulos chegou e falou assim: mestre, está todo mundo embora, porque sua palavra está muito dura. Quem que pode suportar um trem desse? Jesus olhou para eles: e vocês querem ir também? Pode ir. Pedro falou: eu? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Teu chicote me salva. Ele não tem carência. O povo que dá mais trabalho é o povo emocionalmente. Ai, não me cumprimentou. O apóstolo ficou metido. Ele me viu e não me... Talvez... Nem vi. Entendeu? Meu irmão, eu cresci. Eu não me importo mais com isso. Porque quando eu me importava, quem estava possesso era eu. Isso aqui é uma letra para você. Quando você fica aí se importando, remoendo, arrastando corrente, é você que está endemoniado. É você que está abrindo porta. Ah, não me cumprimentou. Ah, deve estar no dia mal, o problema dele, meu irmão. Amanhã ele passa perto de mim, e eu abraço ele também. E de boa, porque não tem nada a ver. A gente é que caça problema na onde não tem. Agora é que vai manifestar quem é filho e quem não é. Diga aleluia. Está vendo? Tem um monte de gente aqui se libertando sem manifestar demônio. O mal já está saindo. Sem ninguém fazer espetáculo. Eu não vou conseguir terminar. Eu tenho muita coisa para falar, não vou conseguir terminar. Amém, igreja? Eu quero que não seja pesado para você. Eu quero que seja leve, suave. Para você sair daqui com essa palavra com alegria no teu coração. Mas eu preciso terminar. Eu vou terminar só. Eu vou falar a última coisa aqui. As duas partes perigosas quando nós damos legalidade. Lucas capítulo 22, verso 1. Outra hora eu termino de pregar isso aqui para você. Lucas 22, verso 1. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de matar quem? Mas não tinha. Mas o quê? Tinha o quê? Tinha medo do povo, porque estava todo mundo perto de Jesus, eles estavam, vai virar um alvoroço. Versículo 3. Então, Satanás entrou, chamado um dos discípulos, um dos 12. Diga assim, isso pode acontecer. Fala para o teu irmão, isso é super normal. Alguém que anda com você hoje, te trair amanhã. Diga, traidor existe para acelerar os propósitos de Deus na minha vida. Eu não preciso ficar com raiva de traidor, não. Antes eu ficava mais endemoniado do que o endemoniado. Não, vamos lá, porque vamos tirar limpo, porque não sei o quê, porque falou isso, porque falou aquilo, porque eu vou matar, eu vou beber o sangue. Quem estava endemoniado? O demônio do caluniador era pequenininho, o meu era grandão. Está entendendo ou não? Está vendo o tamanho da coisa? Meu irmão, ó.
após falar que o senhor é bandidinho. Fica quieto. Porque quem que governa a língua dos outros, irmão? Hã? Quem governa a boca dos outros? Você vai calar a boca de todo mundo? Eu não, acabou. Esse demônio não me pega mais. Estou livre dele. Agora, entrou em Judas. Mas por que eu quero encerrar com você, para você não sair com gostinho daqui? Que nós estamos falando de porta, de legalidade. Versículo 4. Judas o quê? Dirigiu aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo. E o quê? Como poderia? Aí vem a revelação. Versículo 5. A proposta o quê? Muitos alegrou. E o quê? Qual que era o problema de Judas? Sabe qual? Porque a porta de acesso para o diabo entrar em Judas? Porque lá atrás, quando foi feita uma oferta de nardo, um unguento caríssimo, que ungiu os pés de Jesus, Judas falou, que desperdício, porque não pegou e vendeu o pobre. E Jesus disse, ele fala isso porque ele é o que, irmãos? Ladrão. Ele carrega a salva. Judas era o tesoureiro da igreja de Jesus. Jesus já sabia que ele, quem rouba, não rouba. Judas perdeu essa aula, esse culto de hoje. Continuou roubando. Queridos, o pecado que você comete, que você não se conserta, é a porta da tua destruição amanhã. Essa é a revelação. O homem que é prostituto, que antes o diabo usava ele nessa área, se ele não confessa e abandona, amanhã ele vai cair nisso. Aonde que Judas caiu? O diabo já sabia como usar Judas. Aí a Bíblia diz aqui, ó, que deram o que para ele? A porta de acesso, a legalidade, para o diabo entrar na vida de Judas, era um mau costume dele de roubar. E aí, ele se vendeu. A Bíblia diz que ele teve um arrependimento, foi lá e jogou o dinheiro lá no templo, mas ele não estava tão inquieto que ele pegou e se matou. Alguns tradução vai dizer que ele se precipitou, mas se matou com a corda mesmo. Então a porta de acesso de Judas era o que, irmãos? Dinheiro. Cada um de nós aqui, não adianta querer achar que não. Você sabe qual que é a porta de acesso que o diabo pode entrar na sua vida. Ou as portas. Porque pode ser que tenha várias portas. A infidelidade, a quebra de confiança, a quebra de princípio, um coração maligno. Tem gente que adora passar a perna nos outros. Tudo ele tem que passar a perna. Ele tem que levar vantagem em tudo. Essa é a porta que o diabo vai usar ele. Estão entendendo isso, igreja? Está vendo a profundidade do ensino hoje? Nós já estamos libertos já, irmão. Diga, eu já estou liberto. A libertação já veio. Através da palavra. Amém? Provérbios capítulo 4, verso 23. Eu quero ler com vocês isso aqui para a gente orar agora. Acima de tudo, guarda seu coração, pois dele origina o quê? Ouvido ou morte está aí, não está? No coração de Judas, ele tinha um deslize, ele tinha um desejo, ele era ladrão. Os nossos sentimentos, o que pensamos, o que desejamos, é perigoso, não é, irmão? Por isso que ele está falando, guarda o coração. Ah, porque eu sou uma pessoa rancorosa, guarda o coração. Guarda o seu coração.
Tem gente que eu já sei que ele só vai me magoar, eu não quero nem chegar perto mais. Não porque eu quero distância dessa pessoa, simplesmente que eu não quero ver ela mais, não. É porque a boca dela, a palavra dela vai me machucar, então é melhor evitar, ué. O coração, ele é uma porta de... O diabo entrou no coração de Judas. Você quer ver outra coisa que o diabo fez? Outra coisa que o diabo fez, Atos capítulo 5, versículo 3. Hoje você vai sair daqui alfabetizado. Atos capítulo 5, verso 3. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu? Para mentir ao Espírito Santo. Só essa primeira estrofe. Tipo assim, o coração tem que estar fechado com o Espírito Santo. Queridos, não adianta. Vai começar aí. Aqui também é uma outra história que eu vou contar para você depois, que não dá mais tempo. Mas aqui também foi por conta de dinheiro. Mas vamos deixar para outra lição, né? O coração. Ó, você começa a odiar uma pessoa, igual aconteceu comigo. Tem nada, você vai pegando rancor, vai pegando raiva. Conserta isso logo, porque o diabo vai te matar. Ele vai trazer doenças. Eu não sei você, se você é igual a mim, mas quando eu passo muita raiva, me dói a cabeça. Já aconteceu isso com você? Hã? Dói a cabeça, começa a tremer Meu Deus. Aí eu já sei que é o diabo batendo na porta. E se aí eu vou explodir. Ele vai encher. Aí o que eu faço? Vou tomar café na Vilma. Vou comer um bolo gelado. Entendeu? Porque ambientes gostosos, tranquilos, isso vai acalmando a gente. Com pessoas agradáveis. A primeira pessoa que eu procuro, feito gente, homem, é a minha esposa, quando eu não estou bem. Porque ela tem um poder de me trazer paz, calma. Eu começo a falar e ela fica quieta. Não fala nada. Só que aí no final ela fala assim: você tem razão, meu bem. Dá até medo quando ela fala isso. Porque depois desse você tem razão, tem um livro. Entendeu? Mas eu paro para escutar. Cuidado com o seu coração. Não deixa Satanás entrar. Não deixa o diabo bagunçar com a sua vida. Seja liberto, seja filho de Deus. Não compactua com o pecado de ninguém. Não fica bajulando o pecador. Não fica passando a mão na cabeça de pecador. Está errado, está errado. A Bíblia diz assim, sim, não? Seja amoroso, seja cuidadoso, mas bota para sentar e fala o que tem que ser falado. E se ele ficar com raiva? Problema dele. Mas eu cumpri o meu papel de cristão de igreja.